Saudações, galerinha do bem, sejam todos bem-vindos por aqui. Essa que é uma aula icônica, talvez uma das aulas mais interessantes da atualidade, porque a gente vai falar especificamente sobre esse universo do vinho chileno que vem os últimos 30, 40 anos ganhando personalidade, corpo, estrutura, volume e principalmente transformações incríveis que podem fazer uma diferença gigantesca para você escolher seus vinhos em qualquer faixa de preço. Por isso, a gente vai destrinchar esse país numa aula exclusiva para vocês entenderem um pouco mais qual é a influência do Chile no mercado atual e principalmente como os vinhos se comportam desde que eles começaram a se preparar para fazer uma mudança que foi muito radical, tanto em formas de trabalho, estrutura dos vinhedos e principalmente uma organização que elevou sinceramente aos níveis mais elevados de qualidade de vinho da América Latina. Então, eles conquistaram patamares incríveis e a gente vai aprender tudo sobre essa galera aí. O Chile é um dos terroirs mais fascinantes do mundo. Eu vou explicar por quê. Ele reúne não só turismo, como enogastronomia, negócios, mas ele é uma verdadeira ilha fitossanitária, exatamente. É um país que tem condições geográficas e de clima únicas no mundo e eu vou explicar direitinho cada um desses passos para vocês a partir de agora. E já vamos começar relembrando aí uma condição muito interessante do Chile, que é a forma como eles conquistaram, né, uma variedade, que é a variedade Carmener, né? Foi uma redescoberta, né? Em 1994 o Chile achava que as suas plantações eram a maioria da uva Merlot, e um enólogo francês, o Jean-Michel Boursicot, que percebeu que as folhas eram diferentes da Merlot que ele conhecia, né? E aí o Chile essencialmente ganhou uma uva de forma exclusiva, meio que por acidente, né? Então isso hoje tem uma vantagem gigantesca para o Chile, porque eles conseguem trabalhar essa variedade com tal excelência que eles vêm ganhando o mundo com essa exclusividade, né? Depois a gente também vai falar um pouco sobre o efeito Andes, né? Que é um ciclo de clima, né? E de microclima a partir dos Andes, a partir da costa e no Vale Central. Então eu acabei de dar uma condição climática importante do Chile, né? E o terceiro ponto, talvez mais importante, né, que a filoxera ela não atacou o Chile e o Chile ainda tem vinhedos pré-filoxéricos de pé franco, né? É um dos poucos lugares no mundo, né, onde as videiras ainda são de pé franco, né, com suas próprias raízes, não são enxertadas, né, sobre um cavalo que as protege de muitas coisas, né? Ou seja, como essa praga nunca chegou lá, o Chile tem uma pureza genética dessas plantas que em outro país é muito difícil, né? Então, como sommelier, eu sei e posso dizer para vocês, né, que o Chile passou por uma revolução incrível, saiu de uma imagem de vinhos baratos e corretos, né, para se tornar um produtor de vinhos ícones e ultra prêmios, né, com vinhos de nicho, inclusive, né? E todo esse trabalho foi realizado a partir do solo, né? Então, o solo, que é uma colcha de retalhos geológica, ela possui vários tipos de solo aí no meio da sua formação, né? Como houve o Chile sofreu bastante aí com o choque das placas tectônicas e alguma coisa com erupções, né? Então, ele possui essa diversidade de solo. Então, passa por vários momentos, né? Ele consegue replicar aquele solo em uma distância muito curta. Então fica tudo concentrado ali e ele tem essa vantagem
geográfica muito importante, né? É um trabalho que foi feito manualmente, é um trabalho que é feito de 1 a 1. Alguns dos principais enólogos chilenos se tornaram as maiores referências no mundo do terroir. Para quem ainda não sabe o que é isso, procura o vídeo por aí. O terroir chileno evoluiu demais e a gente vai ver algumas características sobre ele agora. Mas antes disso, eu tenho que mostrar para vocês um pouco de forma mais aberta, para quem não conhece tanto o universo do vinho chileno. A pessoa pensa, tem esse perfil, tem aquela característica. Não, o Chile ele tem muito sol, são praticamente 300 horas de sol por ano, né? Aliás, 300 dias de sol por ano. É um país que tem 900 quilômetros de norte a sul, ou seja, ele é muito curto, a gente pode fazer passeios maravilhosos por lá, né? Os vinhos, eles têm uma intensidade muito legal, tanto de aroma, quanto de cor, quanto sabores de fruta madura, ou seja, o Chile tem essas características como primordiais dentro do processo de expansão e de qualificação dos vinhos deles, e isso é perceptível genericamente, tá? Então, são vinhos de muito sol, com aromas persistentes e sabores de fruta madura. Isso é uma característica muito importante que os diferencia demais dos outros países, né? A gente precisa ficar atento também a essa imagem global, né? Agora, falando mais especificamente, vamos dar uma olhada no mapa e entender como funciona esse isolamento territorial, né? O Chile ele tem ao norte, né? Ele é protegido aí pelo deserto. No lado leste ele tem toda na direita ali com a divisa com a Argentina, ele tem os Andes, né? À esquerda tem o Atlântico e ao sul as geleiras, né? Então a gente vai entender que essa configuração forma um microclima muito específico. Os vinhedos que estão próximo da costa tendem a ter uma característica, os vinhedos que estão próximo dos Andes têm outra característica, a gente vai falar sobre isso, né? E a água, as correntes marítimas, elas influenciam demais a costa inteira chilena, né? E os rios que formam vales, né, eles escoam essa água dos Andes em direção ao mar, e o resultado disso é um microclima influenciado diretamente pelo fluxo das águas, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. O Chile ele é todo cortado, né, por rios muito importantes que se formam com o degelo dos Andes, né, e vai em direção ao mar, levando aí a variação climática necessária. E naturalmente há uma corrente marítima, eu vou explicar, que influencia na costa chilena. Por isso é um passeio muito exótico, assim, é muito legal, né? Muito legal mesmo. Todo mundo deveria ir. Então aqui está um pouquinho mais específico, assim, a gente consegue ver aí que o Chile é uma costela, né? Estreito e comprido, influência marítima total do lado esquerdo, e a cordilheira ali regulando o clima, né, que vem do continente. Então, nem todo o calor que vem do continente ou da costa influencia diretamente no Chile ou com a força que deveria, né? Então, o Chile, a cordilheira dos Andes, ela minimiza a necessidade, por exemplo, de fungicidas, ela regula o amadurecimento das uvas, né, no tempo devido, ela regula o volume de água, né, para que seja feita a irrigação na hora e pelo tempo correto, né, e a cordilheira também influencia, né, com chuva ou seca, com El Niño ou Laninha, né, que a gente sofre muito aqui no Brasil também. Então a gente precisa ficar atento aí aos movimentos climáticos dessa gigante congelada que regula o clima não só no Chile, mas também influencia o clima em outras partes do continente e do mundo, naturalmente, né? Bom, aqui tem o primeiro mapa chileno, que é um mapa significativamente antigo.
onde a gente tem uma característica de que os vales eles eram divididos, né, através dos rios. Então era um corte não em latitude, sim em longitude, né? E era todo fatiadinho, assim, né? De baixo para cima ou de cima para baixo, tanto faz. E cada vale era formado pela presença dos rios no entorno dele, os principais rios no entorno dele. E dentro dessa faixa, então, se determinava as características de solo para ir especificando os locais de melhor produção, de melhor colheita, né? Genericamente, o Chile ele tem um clima mediterrâneo, né, que tem uma tendência a quente, por isso moderadamente quente, né? Ele tem um verão seco e quente, o que é muito importante para o momento de colheita, né? Há uma escassez de água, o que é fundamental, então pode-se explorar muito os tempos de amadurecimento, regulando aí a necessidade de água da planta, né, causando nela um estresse hídrico. E a presença do Laninha e El Ninho, que influenciam diretamente aí nesse país que é tão estreitinho e próximo da cordilheira, né? Então, se tiver Laninha, que é muito seco, ou se tiver El Ninho, que é muito chuvoso, então o Chile vai sofrer um pouquinho mais ou um pouquinho menos de acordo com essa força, né? Claro que aqui tem a corrente de Humboldt. Essa aqui é uma imagem que eu tirei da internet, ela tá bem feia, tá? Essa corrente, ela carrega o ar seco para dentro do país ao longo dos vales, ou seja, lembra-se que os vales se formam com o rio descendo da cordilheira em direção ao mar, então são rios bastante importantes, e quando a corrente de Humboldt influencia as águas na costa, naturalmente varia essa temperatura de água e volume para dentro do rio também, levando através dele, né, essa corrente de ar seco, né, para dentro do país e facilitando o amadurecimento até depois da Cordilheira da Costa. Vou mostrar isso para vocês. Então, ela afeta tanto áreas mais baixas da cordilheira, como também áreas um pouquinho mais altas, né, da Cordilheira da Costa, especificamente. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês agora. Tá? Cada uma desses vinhedos que ficam no sopé da cordilheira, ele sofre o efeito dos Andes, né? Então, desce um ar frio das montanhas de noite que gera uma amplitude térmica. O que significa isso, assim? Tá? Lembrem-se que eu disse que é um país com um clima mediterrâneo moderadamente quente, né? Então, há dias de temperatura bastante elevada. Se essa temperatura fosse elevada tanto durante o dia quanto à noite, possivelmente o amadurecimento das uvas seria maior do que o necessário. O resultado disso é que a fruta dos aromas e do sabor não estaria na condição de madura, estaria na condição de passada, na condição de geleia, fruta cozida ou algo assim. Isso mudaria todo o perfil dos vinhos chilenos, tá? Então, o efeito Andes, ele resfria à noite. Então, vem toda uma brisa, né, um ar frio que desce da montanha em relação à costa e resfria o ambiente onde as videiras estão. O resultado disso é que durante o dia a videira trabalha muito no solo para extrair do solo os elementos minerais que ela possui disponível para ela, leva isso para o cacho da uva, e lá no cacho da uva, com o resfriamento externo, ela processa todos esses minerais em padrões de qualidade ao perfil chileno que a gente conhece. A diferença de temperatura entre o dia e a noite tem que ser muito grande para isso acontecer. Então vai produzir mais cor, vai produzir aroma, e um aroma muito definido, específico, né? Sem ficar cozido ou sem ficar com notas de geleia por causa desse excesso de sol e de temperatura alta à noite. Então é como se a gente fizesse uma geleia, né? Mas deixa ela fresquinha e bota direto na geladeira. Uma analogia simples, até meio boba, mas que faz com que você entenda
essa diferença, né, entre amplitude térmica e a influência dela para cada um dos vinhos. Eu vou mostrar um pouquinho melhor num outro mapa, que é este aqui, ó, também retirado da internet. Aqui tem uma divisão bem significativa de como o país dividiu ou divide hoje, né, as suas micro-regiões. Então vejam lá, bem no centro do mapa tem esse filete azul, que é onde se forma o rio lá na cordilheira, né, lá nos Andes, lá em cima. Ele está bem fininho e ele vem ganhando estrutura até se encontrar com o oceano, tá? Então notem também que há vinhedos na montanha da costa, bem próximo do oceano. Aí tem uma montanha, daí nós temos uma depressão ali central, que é onde forma-se o que nós chamamos hoje, atualmente, de entre cordilheiras. E depois nós temos os Andes, os vinhedos nos Andes. Atualmente o Chile vem separando as suas macro-regiões desta forma: vinhedos da costa, vinhedos entre cordilheiras e vinhedos dos Andes. Por que disso? Primeiro, por conta da variação climática. Segundo, pela formação de solo. Terceiro, pela tipicidade que cada variedade vai adquirir ao longo de cada vale. E aí você tem diferenciação típica de todas as uvas no país inteiro. Ou seja, os vinhos que são dos Andes, que nascem de vinhedos dos Andes, são totalmente diferentes dos vinhos que nascem na costa. E isso precisa ser respeitado. Muitas empresas já possuem, vou dar um exemplo, um Carmener elaborado no vinhedo da costa e um Carmener elaborado no vinhedo dos Andes. Você bebe os dois, a mesma técnica de elaboração, e os vinhos são totalmente diferentes. Fica aqui a dica para você fazer aí com seu grupo de degustação, tá? Então, o maior interesse do Chile, quando começou esse processo, em 1990 mais ou menos, é que as pessoas percebessem a diferença, né, e o diferencial dos vinhos chilenos para esse perfil de diferenciação de clima e solo no país, né? Então, isso foi fundamental. E com isso, gerou-se 3 novos nomes que passam a aparecer nos rótulos dos vinhos chilenos, né? Que é a expressão costa, a expressão entre cordilheiras e a expressão Andes. Então, no mapa à direita, vocês já conseguem perceber que existem vinhedos nos Andes, vinhedos entre cordilheira e vinhedos da costa. E é muito legal porque a gente consegue diferenciar essas características. E isso também é motivo para a gente sentar e fazer degustação, não é mesmo? Aí, com essa diferenciação e essa exposição, né, do novo conceito chileno, naturalmente que surgem que esses novos termos de rotulagem gerem alterações na legislação. E aí todo mundo precisa acompanhar. Então não pode ser usado por uma ou outra vinícola, tem que ser usado por todos, e eles têm um tempo para começarem a produzir novos rótulos, né, com essa denominação. E é claro que os produtores já estão ganhando e pensando como eles vão gerar diferenciação de seus vinhos, porque um vinhedo da costa é diferente do vinhedo de entre cordilheiras e muito mais dos vinhedos dos Andes, tá? Eu vou explicar um pouco melhor. Então vamos esmiuçar um pouco cada um desses 3, assim, costa, entre cordilheira e Andes, que aí vocês vão entender um pouco melhor por que tanto interesse em separar dessa maneira, tá? Então, o que a gente vai ter? Os vinhedos da costa, né, que são os que estão ali próximos do mar, sofrem influência direta, né, da presença da corrente de Humboldt, né, diante do Pacífico, né? Então, eu nomeei aqui como crisp e vibrantes, ou seja, são vinhos mais leves, mais frescos, com acidez um pouquinho mais alta, né, que já não exigem tanto a presença do carvalho, e sim que mostre-se aquele frescor, uma maciez, uma jovialidade natural de vinhedos assim, né? E os principais vinhedos hoje são Casablanca, Lleida, San Antônio e Paredones, tá?
Eu coloquei esses 4 aqui por uma questão de experiência pessoal e conhecimento de que essas regiões representam melhor os vinhos de excelência dessa macro-região que é a costa. Não significa que você não deva procurar outras micro-regiões dessa macro-região. Então, faça isso, né? Mas Casablanca e Lleida, Casablanca, Lleida, San Antônio e Paredones são 4 regiões muito importantes para isso, tá? Então, essas 4 variedades, se quiser, faça um print de tela aí para você ter essa informação na mão, são muito importantes nessa macro-região. Depois nós temos, então, entre cordilheiras, né? Que aí eu já coloco como um estilo opulento. Ou seja, já tem mais sabor, já tem mais corpo, ganha mais volume em boca, né? O álcool já começa a aparecer um pouco mais, ele perde aquela fruta madura e começa a ganhar uma concentração um pouco mais interessante. Então, as variedades que melhor se mostram nessa região são Carmener, Merlot, Cabernet Sauvignon de entrada a médio corpo. Por que eu coloquei essa diferenciação? Para que você entenda que um Cabernet Sauvignon de 50, 100 reais é totalmente diferente de um Cabernet de 200, 300, 500 reais e assim por diante. E quando eles são feitos de maneira diferente, num posicionamento geográfico naquele país ou naquela região, há uma exploração do enólogo para que se evidencie as características típicas desse perfil e desse lugar. Então, beber um Carmener de entre cordilheiras é totalmente diferente do que beber um Carmener da costa marítima. Tá? E a mesma coisa o Cabernet. O Vale Central e a parte mais baixa de Colchagua e Maule, que é centro, sul, assim, tendem a se destacar nessas uvas, nesse perfil de vinhos. Então, nós estamos falando de Carmeneres State, Carmeneres Reserva, né, que possuem aí a possibilidade de vinhos mais macios, frescos, com bom sabor, um bom volume de boca, mas não encorpados, e sim médio corpo. Se você não entende muito sobre essas diferenças, está na hora de você fazer um curso aqui no Armazéns Importados com a gente, tá? Então, seguimos agora para a gente conhecer um pouco da diferença dos Andes, né? Que é um termo de rotulagem também importantíssimo, porque ele é mais nobre e complexo. E, naturalmente, é por causa dessa diferenciação de ter dias muito quentes e à noite haver esse resfriamento, né? Essa característica de arrefecer o calor diurno com essa brisa fria que desce dos Andes. Então, isso faz com que o Cabernet Sauvignon e o Syrah de montanha sejam espetaculares, de uma finesse, de uma elegância, com sabor, personalidade, mas muito polidos, tá? Então, a principal região é Maipo Alto, que fica para trás de Santiago em direção aos Andes, né? Ali Pirque, Puente Alto são os 2 microlugares mais importantes, e Los Andes, que é em Aconcagua. Então, você tem aí uma diferença típica de cada um dos lugares. Enquanto volto no Cabernet Sauvignon, só para lembrar de vocês que a gente viu aqui, ó, entre cordilheiras, um Cabernet de entrada e médio corpo. Não significa que seja ruim, ele só é uma região adequada para produzir vinhos mais macios e mais redondos. E aí você tem nos Andes um vinho mais nobre, mais complexo, mais imponente, mais estruturado por uma questão geográfica e climática. Então, o enólogo precisa evidenciar essa diferenciação. Talvez essa nova estrutura seja a mais importante, vamos dizer, dos últimos 50 anos para o Chile, tá? Porque eles vêm se preparando, eles vêm conhecendo muito, talvez seja o país que mais conhece o seu clima e o seu solo em detalhes, né? Considerando os países da América do Sul, assim. Então, eles têm uma eficiência edafoclimática excepcional, e é por isso que os vinhos deles vêm crescendo em importação e ticket médio todos os anos, né? Bom, com essa formação de terminologia nova, essas divisões das regiões pela distância, né?
da costa, né, pela latitude. Então, a gente também chega a novas denominações de origem dentro dessas macro-regiões, né? E com isso, nós vamos ter 4 denominações que são muito importantes nesse momento. Coquimbo, Aconcagua, Vale Central e Região Sul. Eu vou explicar um pouco melhor sobre cada uma delas agora, porque elas têm não só 13, elas têm 14 sub-regiões que coincidem, né, com os vales em direção ao Pacífico, que é exatamente o que a gente falou, tá? Então, nós vamos conhecer alguns deles aqui. Faz um print de tela aqui para você ter acesso a esse material depois, porque é muito legal quando a gente vai comprar um vinho e já sabe qual diferença a gente quer naquele rótulo. Se não fala nada, é porque é um vinho genérico. Aí você tem que avaliar se o preço que você está pagando é suficiente para aquele vinho genérico que você está comprando. Então, Coquimbo, né, carrega as 3 principais vales dessa macro-região, dessa denominação. É o Vale de Elqui, Limari e Chuapa. Quem nunca, né, bebeu um Chardonnay do Vale do Limari, né? Não tem como negar isso. Elqui, né, com várias variedades e castas francesas, inclusive, com uma elaboração incrível, né, produtos com grande potencial. Aconcagua, nós temos o Aconcagua, Casablanca, San Antônio e Lleida. Então já fica mais próximo da costa, né? Nós estamos falando de Casablanca e San Antônio, que estão praticamente na costa, né? Eles fazem parte da costa, né? E no Vale Central, Maipo, que é muito conhecida, Rapel, com suas subdivisões de vale ali, Cachapoal e Colchagua, que acho que é a região mais rica chilena, né? Umas vinícolas incríveis, né? Os hotéis maravilhosos, restaurantes espetaculares, né? Que é muito legal de conhecer. E o Vale de Curicó e o Vale de Maule, que já é uma tendência ao sul. E a região sul, especificamente, o Vale de Itata, Biobío e Maleco. Essas denominações de origem, a gente precisa conhecer um pouco mais especificamente cada uma delas. Mas cada uma delas possui uma diversidade de solo e estilos de elaboração. Nós estamos falando aqui de macro denominações de origem com um perfil. Vou dar um exemplo. A região sul, Itata, Biobío e Maleco, são regiões em que se trabalha muito a uva país, que é uma variedade antiguíssima chilena, vou falar um pouquinho sobre ela aqui, elaborações biodinâmicas com fermentações usando leveduras nativas, né, vinhos mais naturais, ou seja, é um perfil dessa denominação de origem e trazendo essas regiões para essa eficiência central. Agora vamos dar uma espichadinha aqui no Vale Central especificamente, só para a gente melhorar essa visão de vocês, tá? Então, o Vale Central, a gente tem o principal vale Maipo, né, da subzona Alto Maipo. Então, o que é a subzona Alto Maipo? É a parte rosa que vocês estão vendo à direita, né, que é Puente Alto, Pirque e chama de Maipo Valley, toda essa versão rosa aí. Maipo Valley é toda a versão rosa. E Alto Maipo é essas 2 micro-regiões, Puente Alto e Pirque, que estão aí nas costas, né, de Santiago, em direção à Cordilheira dos Andes. Tá? E à esquerda estão Casablanca e San Antônio. Então vejam que a Casablanca e San Antônio fazem parte do Vale de Maipo, mas representam um estilo da costa chilena. Então são estilos diferentes dentro da mesma macro-região e da mesma subzona, tá? Que é Alto Maipo. Ok? Então, às vezes é um pouquinho difícil assim a gente entender, mas conforme a gente vai fazendo degustação, vendo rótulos assim, a gente passa a entender de maneira bem clara. O Vale Central, ele tem uma bela reputação para Cabernet Sauvignon e cortes, como você viu. Mas, atenção, por isso você tem que tomar cuidado com as informações e aonde você pega as informações, porque essa reputação para Cabernet Sauvignon e cortes é específica para Alto Maipo na subzona, que é ali Puente Alto e Pirque. Agora, se você pegar um Cabernet Sauvignon lá de Casablanca e San Antônio, ele vai ter o mesmo perfil? Não, ou seja, Cabernet Sauvignon nem está entre as uvas indicadas para serem produzidas na costa. Não existe Cabernet Sauvignon na costa, né?
Cabernet Sauvignon na costa é a mesma coisa que você comprar uma Ferrari, mandar tirar o motor e botar um motor de Fusca nela, sabe? Você está totalmente subaproveitando aquele lugar, né? Então, tem que entender que o Alto Maipo não tem quase nenhuma influência na costa, né? São lugares que estão ali no sopé da montanha, arrefecidos pelo ar, né, que desce da montanha, ou seja, são dias muito quentes e noites frias, né? E é isso que dá uma estrutura e elegância para os vinhos. É por isso que tem que ter essa noção de quando você está comprando de um determinado lugar, por que ele é muito mais estruturado do que o de outro lugar. E se a gente mergulhar um pouquinho mais no Alto Maipo e entrar em Pirque, nós vamos entender um pouco melhor essa diferenciação. Então, notem que tem uma diferença térmica do dia e da noite de 20 graus, ou seja, se fizer 40 graus de dia, de noite vai fazer 20 graus ou menos, né? Os vinhedos estão até 800 metros de altitude, ou seja, até 800 metros você tem ali a possibilidade de produzir uvas com excelente qualidade, né? E acima, obviamente, fica muito frio, né? Esse frio retarda o amadurecimento, concentra sabores, né? Dá estrutura, uma acidez, um tanino mais firme, ou seja, torna esse vinho com uma potência muito melhor do que em outras regiões, né? E ainda tem a possibilidade do solo vulcânico exposto, né? Que se deposita ali naquela região. Então, fazendo irrigação, é o lugar perfeito para produzir os melhores cabernets do mundo na atualidade, né? E aí nós entramos exatamente nele, né? Que é o Cabernet Sauvignon, que representa aí na região praticamente 48% de toda a produção, né? E aqui ele também se mostra com uma identidade junto ao estilo de Coonawarra, feito na Austrália, né? Então são duas regiões, o Chile no Maipo e Coonawarra na Austrália, que vem destacando seus cabernets por uma tipicidade em cada um dos seus lugares, tá? E aí, para quem quiser assistir o filme Julgamento de Paris, que foi lançado em 1976, ele mostrou um pouco a Califórnia versus Bordeaux com a uva Cabernet Sauvignon. Então vale muito a pena você dar uma olhadinha, porque é um filme histórico, de uma briga histórica que é lembrada dia a dia no universo do vinho. Ok? Saímos das marcas globais e vamos entrar num território de exclusividade e prestígio técnico, né? Então, eu que já tomei todos os chilenos, gostaria de conhecer algo novo, espero que você também. E aí, é claro, que a gente entra num assunto bem interessante, que é o Chile para quem entende de vinho. Sair das marcas globais e entrar num território de exclusividade é a gente vivenciar momentos de uvas específicas, ideologia de um produtor, a influência da terra e do clima sobre aquela uva sendo realmente interpretado por esse produtor. Então nós temos a possibilidade de vivenciar uma experiência de vinhos de um país gigante, que tem seus vinhos em mercados globais, mas que também possui o prestígio da exclusividade e da excelência técnica nas elaborações. Então nós estamos falando aí de dois movimentos que eu vou explicar para vocês, que é o vinho e o move. O movimento vinho, ele de um grupo de vinhadores de Carignan, são vinhos produzidos em escala mínima por enólogos que colocam a mão na massa, literalmente, né? E fizeram disso a primeira denominação de origem de iniciativa privada do Chile, ou seja, né, sem nenhuma influência governamental. Esses caras que têm o minimalismo no seu estilo de elaboração, né, foram resgatar vinhas velhas da uva Carignan, criaram regras muito específicas, né, e rígidas que eles precisam
manter para que se mantenha o perfil da elaboração da uva Carignan pelo grupo Vigno, que são os vinhadores de Carignan. Então, eles também exploram uvas mais antigas, como a País, uvas francesas como a Grenache, né? Fazem fermentação em ânforas de greda, que é barro, né? E mínima intervenção, ou seja, priorizam, né, toda a excelência dessa elaboração mais minimalista com a menor influência humana possível, né? Para quem não conhece a uva País, ela foi a primeira a chegar no Chile junto com os jesuítas no século XVI. Ficou um pouco esquecida ao longo dos anos e alguns produtores resolveram transformar esses vinhos, né, em vinhos leves, elegantes, né, que lembram muito o estilo do Beaujolais francês. Então nós temos aí um grupo de pessoas vivenciando e produzindo um estilo típico e de altíssimo padrão de qualidade. O grupo MOVE é um movimento de vinhateiros independentes, né? Então ele é um grupo de pequenos produtores, né, que se uniu para fazer vinhos artesanais, só que feitos em garagem, pequenas adegas, longe da produção industrial. Então, é um conceito em que os vinhos possuem uma alma própria, né? De uvas pouco comuns no Chile. Então, o Grenache, o Carignan, o Mourvèdre, né? A própria País está sendo bastante explorada, né? Ou seja, acho que vale a pena a gente conhecer um pouco mais e se aprofundar com cada uma dessas oportunidades, certo? Bom, eu sou Lisandro Neis, enólogo e sommelier, e tive o prazer de dar essa aula sobre o Chile para vocês. Espero que tenham gostado, divirtam-se e bebam bastante vinho. Até o nosso próximo encontro.